Bora, pessoal! Bem-vindos ao Teologicamente. Esse aqui é o nosso canal e hoje a gente está aqui para falar sobre será que Deus ainda fala fora das Escrituras? Então, esse é um tema que, por conta de alguns contextos, ele pode acabar se tornando até um pouco polêmico, mas ele é importante, precisa ser tratado, precisa ser discutido, porque muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas perguntam, talvez seja uma dúvida sua também. Beleza, se você não é inscrito no canal, é novo por aqui, aproveita, se inscreve, assiste nossos outros vídeos, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Então, às vezes pode ser que você seja aquele que assiste aí, mas nunca se inscreveu no canal, né? Ajuda aí a gente chegar a mais pessoas e sempre tentando trazer os melhores conteúdos aí sobre teologia, Bíblia e vida no geral. Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar desse assunto porque sempre tem pessoas relatando experiências, né? Irmãos que sempre falam assim, pastor, eu sonhei e aconteceu, né? Ou então vi um irmão ou um missionário de tal lugar, ele chegou e falou, olha, Deus me mandou lhe falar isso aqui, isso e aconteceu. Então, é, esse assunto exige humildade, né? A teologia, como sempre, ela vai fazer a gente calçar aí as sandálias da humildade, porque a gente precisa reconhecer que nossos sistemas teológicos, eles não são perfeitos, e eles não dão conta de explicar tudo. Então, tanto um teólogo de linha mais carismática, quanto um teólogo de linha mais, vamos dizer assim, reformada, reconhece, principalmente os bons teólogos, as suas limitações. Mas é fato que é importante a contribuição de todos eles, né? Há homens de Deus aí nesses dois campos extremamente importantes, com boas produções, boas literaturas que nos ajudam a pensar um pouco sobre isso. Claro que a gente sabe, existem exageros, existe toda uma questão, principalmente no contexto nosso brasileiro, né, de igrejas e pessoas que geralmente vão em busca de profecias e coisas e elas acabam abrindo mão das escrituras. Aí, sem dúvida, é um problema, né, indiscutível isso. Por isso que a gente precisa sempre buscar aí um direcionamento nas escrituras sagradas. Então, quando a gente olha para a teologia, você tem lá os conceitos clássicos, né, da revelação especial, da revelação geral. A revelação especial, ela está ali baseada nas escrituras e no próprio Senhor Jesus Cristo, e a revelação geral, ela tem ali a natureza, a criação. Ambas têm seus papéis e são importantes aí na forma como Deus se revela até nós. Só que quando a gente trata desse assunto, né, a gente está entrando em outros detalhes aqui. Então você vai ter a linha dos teólogos continuistas, aqueles que acreditam que os dons eles não cessaram, eles continuam e seguem aí até hoje. E tem a linha dos cessacionistas, que são aqueles que acreditam que os dons eles cessaram ali no primeiro século e hoje já não existem mais de forma nenhuma. Então você tem esses dois times aí na teologia. Eu me enquadro numa linha continuista mais moderada, né? Então, assim, eu não acredito que os dons cessaram plenamente, eu acredito que há ainda uma direção de Deus de uma forma especial na igreja até hoje, né? E por isso que na minha no meu pensamento aqui de hoje eu trouxe a cena e eu estava ali até curiando meus livros ali que estão meio que empoeirados, principalmente de teologia sistemática. E aí tem o Gruden, o Wayne Gruden, grande teólogo sistemático batista, até hoje faz parte aí das boas teologias sistemáticas e tem alguns trechos na obra dele que eu acho que ele argumenta de forma muito interessante sobre essa questão do dom de profecia. Então, o Gruden, no seu livro, ele vai começar argumentando aí e trazendo para nós, claro que eu vou citar aqui do livro, né? Ele vai falando assim da questão do dom de profecia, que no caso do Novo Testamento, ele vai ter uma autoridade menor, né? Então não há nenhuma razão para pensar que não continuará na igreja até Cristo voltar.
ela não ameaça as escrituras nem compete com a Bíblia em autoridade, antes está sujeita às escrituras, bem como ao julgamento maduro da congregação. Isso é o que ele está falando a respeito da profecia. Então, para o Gruden, ela não cessou, né? Ela vai continuar até Jesus voltar. E uma coisa que ele deixa claro, ela não ameaça as escrituras nem compete com a Bíblia. Então esse dom, ao contrário que muitas vezes a gente vê alguns argumentando, mas o cânon já está fechado. De fato, nós temos os 66 livros da Bíblia, faz parte ali da revelação especial do Senhor, nisso aí ninguém mexe, é um acordo entre todos os teólogos ortodoxos e no caso do Gruden também. Mas ele deixa claro que elas não vão ameaçar as escrituras, não estão em pé de igualdade com as escrituras competindo com a Bíblia. E ele deixa claro, eles estão sujeitas às escrituras e ao julgamento maduro da congregação. Outra coisa que o Gruden argumenta também, muito bem, ele vai falar que o mau uso de um dom não significa que ele deva ser proibido, né? Ou seu uso apropriado deva ser proibido, a menos que possa ser demonstrado que é impossível haver um uso apropriado, que todo uso é um mau uso. Então, assim, Gruden vai dizer, olha, se tem pessoas usando errado o dom de profecia, ou confundindo a cabeça das pessoas, ou até o caso de heresias e seitas que surgem por causa de pessoas que alegam ter tido visões e tal, como tem vídeos aqui nesse canal de algumas seitas que surgem dessa forma, a pessoa, eu vi um anjo que falou comigo, ou tive uma revelação diferente de todo mundo. Não é esse o caso. Então ele está dizendo, olha, o dom não pode ser desprezado por causa do seu mau uso, né? Isso, de fato, é uma verdade. E aí ele também vai citar aqui, né, mesmo entre teólogos reformados, que são verdadeiros cessacionistas, que são aqueles que não creem que os dons continuam, existe a disposição para admitir que algum tipo de iluminação contínua pelo Espírito Santo na vida dos crentes. Então, ele cita aqui na sua obra alguns teólogos dessa linha cessacionista. O mais famoso que eu me lembro agora é o John MacArthur. Né? Você teria aí John MacArthur no lado cessacionista, você teria o John Piper do lado continuista, duas figuras importantes e famosas aí no meio teológico norte-americano. E que também, de certa forma, influencia bastante vários teólogos brasileiros também. Então, mesmo cessacionistas, eles creem que há algum tipo aí de iluminação contínua do Espírito. Não usando as mesmas palavras, né? Eles não admitem aí, mas é tipo assim, não fechou. Deus continua atuando de alguma forma nos seus servos aí no decorrer do tempo. E aí, então, o Gruden continua argumentando, aí vai ter um capítulo onde ele vai falar especificamente aí do dom de profecia. E aí ele vai citar as várias definições de profecia. Uma delas é previsão do futuro, outra proclamação de uma palavra do Senhor, outra palavra poderosa, pregação poderosa, e dizer algo que Deus traz de modo espontâneo à mente. Né? São significados que são atribuídos. Porque você tem pessoas que dizem assim, o dom de profecia hoje seria a pregação, mas, né, assim, você precisa ter uma base bíblica para afirmar isso. Como eu falei, muitos teólogos eles foram por esse caminho mais cessacionista por causa dos abusos e dos extremos. Então, às vezes você vai ver em muitos cenários carismáticos as pessoas elas deixando a Bíblia de lado, focando ali muitas vezes em falsos profetas, porque tem pessoas que trazem profecias inclusive que não vêm de Deus. E aí acabava levando muita gente ao engano, virava bagunça, a pessoa deixava de buscar a direção das escrituras na vida dela para buscar simplesmente o direcionamento desses profetas e, na sua maioria, duvidosos. Né? Mas como eu já mencionei, o Gruden vai dizer muito bem que o mau uso do dom não invalida o uso correto do dom. E aí o Gruden fala aqui na obra dele. Eu vou acabar citando muito ele, né? Porque ele é vamos dizer assim, o que eu achei mais interessante na argumentação dessa linha. Ele diz assim, era muito mais comum as palavras profeta e profetizar serem utilizadas em referência a cristãos comuns que falavam não com autoridade divina absoluta, mas simplesmente para relatar algo que Deus lhes havia colocado no coração
ou trazido à mente. Então, o Gruden argumenta o tempo inteiro que os profetas, o dom de profecia, né, no Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Então, quando os profetas do Antigo Testamento, que eles falavam, aquilo que está ali, está registrado, a escritura, a palavra de Deus, não pode ser assim desobedecido. Os profetas do Novo, eles expressam a profecia, mas num grau menor, vamos dizer assim, de autoridade. Por isso que eles estão sujeitos ao julgamento. E aí ele vai citar aqui algumas passagens para nós. Uma delas, né, que ele cita como base aqui, é 1 aos Coríntios, capítulo 14. Você pode conferir na sua Bíblia aí depois. E eu estou usando aqui a versão NAA, e ele diz assim: tratando-se de profetas, 1 aos Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. É interessante isso, né? Porque o Gruden vai dizer, olha, se aqui fosse eles profetizando coisas que tinham a ver com a revelação, a formação da Bíblia como escritura, não haveria essa questão de Paulo colocar e os outros julguem, né? Algumas versões, como a NVT traz, e os outros avaliem aquilo que foi dito, né? Então, esse tipo de profecia que ela está sujeita ao julgamento, né? Aí Paulo fala, se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados, né? Aqui a gente vê Paulo trazendo ordem ali para o uso correto desse tipo de dom. Então, por isso que o Gruden vai dizer, olha, se fosse um profeta do Antigo Testamento, como Isaías, por exemplo, né, você não ia fazer esse julgamento, porque Isaías já está falando da autoridade de Deus mesmo, não pode ser colocado à prova, né? Então, seria ali uma autoridade divina absoluta. Mas aqui nesse texto de 1 Coríntios, Paulo ordena que se faça insinuando que a profecia do Novo Testamento não tinha autoridade de palavras do próprio Deus. Ela estaria sujeita a julgamento, né? Porque poderia ser uma profecia que vinha de fato uma direção do Espírito ali para alguma situação, ou poderia ser uma coisa da cabeça da pessoa. Poderia também, por isso era necessário que outros homens de Deus também avaliasse ali, né? Então a base é sempre as escrituras aí nesse processo, né? E aí o, o próprio Gruden, citando outros teólogos carismáticos, ele diz assim, olha, a maior parte dos mestres carismáticos, que são os teólogos que são mais dessa linha continuista desse uso dos dons, eles concordariam que a profecia contemporânea não equivale às escrituras em autoridade, né? Então ele deixa claro o tempo todo, olha, aqui não é a mesma coisa das escrituras, não é a mesma coisa da Bíblia, né? Que fique bem claro. Ele cita também 1 aos Tessalonicenses 5, se você quiser conferir também aí, você pode pegar a sua Bíblia, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 19. Deixa eu ver se eu abri certo aqui. Peraí, deixa eu ver. Tivemos uma falha técnica aqui. Deixa eu ver o que aconteceu com minha marcação. Só um segundo. Deixa eu conferir se está tudo certinho aqui. Primeira Tessalonicenses 5, 19. Achei. Então, 1 Tessalonicenses 5, 19, ele diz assim, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal, né? E aí, o Gruden cita esse negócio de não desprezem as profecias, julguem todas as coisas, retendo aquilo que é bom, né? E aí ele fala que se fosse equivalente à palavra de Deus em autoridade, Paulo nunca ia falar isso, não desprezem as profecias,
né? Principalmente porque ele está falando aqui com outros cristãos, né? A ideia é que receba as profecias, não questione as profecias. Mas ele fala, não desprezem as profecias. Né? Então, quando Paulo diz que julguem todas as coisas, a frase anterior aqui também está incluída. Né? De julgar, examinar todas as coisas, retendo o que é bom, essa parte das profecias também está incluída. Então, o Gruden argumenta nesse sentido de que essas profecias elas são diferentes das profecias do Antigo Testamento, né? E que nem os teólogos carismáticos, eles, os mais sérios, né, concordariam que seria uma nova revelação, né? A gente está trazendo uma nova revelação, não está trazendo algo aqui que vai ser colocado em pé de igualdade com as escrituras, igual algumas seitas fazem, né? Vai ter lá seus profetas e tal, ou alguém que fala ter recebido uma revelação diferente e coloca junto com as escrituras, né? Depois você pode conferir aqui os vídeos que eu coloquei aqui já alguns trechos sobre os mormons, testemunho de Jeová são exemplos desse tipo de eh, revelação, né? Da forma equivocada, da forma errada. E aí como é que o Gruden caracteriza isso na questão da revelação? E é interessante porque ele fala assim, ó, Paulo simplesmente se refere a algo que Deus pode trazer de subitamente ou a algo que Deus pode trazer à consciência de alguém de tal maneira que a pessoa sente que aquilo vem de Deus. Pode ser que o pensamento levado à mente da pessoa seja surpreendentemente distinto da linha de pensamento dela, ou que seja acompanhado de uma sensação de intensidade, urgência ou persistência, ou que de alguma maneira dê à pessoa uma sensação muito clara de que vem do Senhor. Né? Mais uma vez fazendo referência àquele trecho de 1 Coríntios 14, 30, 31. Né? Algo que Deus traz de súbito à mente de uma pessoa. Né? E é muito interessante. Aí depois ele cita um caso que ele testemunhou na igreja lá nos Estados Unidos, onde um orador missionário estava pregando e durante a pregação ele traz ali uma revelação para uma pessoa que estava naquela igreja e foi verdade. E aquela pessoa, de fato, vamos dizer assim, se rendeu a Cristo e começou a buscar a Deus reconhecendo seu próprio pecado. Né? Então, é um exemplo assim de uma revelação de algo que aconteceu que poderia ser direcionado pelas Escrituras, não foi de encontro às Escrituras e que pôde passar pelo critério dos demais, vendo que aquilo era verdadeiro, até porque o missionário nem conhecia a pessoa envolvida ali naquela situação. Né? Então, há todo um cuidado. Ele cita aqui também alguns missionários na Nigéria, né, passando por algumas situações. E depois ele faz uma diferença entre profecia e ensino. Profecia é uma coisa, ensino é outra coisa diferente. Né? A profecia, essa revelação, ela vem de forma espontânea na mente de alguém, trazida, direcionada pelo próprio Espírito. Já o ensino é quando você vai refletir, estudar, organizar, para poder trazer a questão para as pessoas, né? Então, por isso que é necessário ter todo esse cuidado. Depois ele dá algumas orientações pastorais, né, de analisar e tal. E claro que é um assunto que rende, e meu propósito aqui jamais seria esgotar. Mas em vista disso que a gente já falou aqui, né, do Gruden e tal, todo mundo se pergunta, né? Porque às vezes vários irmãos, até em contextos tradicionais, falam, moço, eu sonhei e realmente aconteceu. Ou de fato Deus me direcionou isso. Eu também já testemunhei de perto irmãos, pessoas sérias, né? Que falaram e realmente ocorreu. Então, como eu falei para vocês, olha, às vezes você está ali estudando um sistema teológico que é mais fechado para essas coisas, de repente você se depara com a experiência comum da vida cristã e você vê essas coisas diferentes, né? Tipo, a mãe que sonhou, percebeu que o filho estava em perigo, ou um irmão que liga pro outro, olha, Deus me pediu para avisar que você não deve. Até o apóstolo Paulo, né, em algumas situações, os irmãos diziam para ele não ir para tal lugar. Então, nesse tipo de revelação, que eu creio ser perfeitamente possível e ela bate com as escrituras e também com a experiência comum cristã, elas são bem reais, elas são bem comuns. Né? Tem gente que é um pouco mais fechado, tem gente que fica mais cismada, até por conta do que eu mencionei, né? Dos excessos que podem acontecer. Mas a gente precisa sempre buscar o equilíbrio, discernimento, sabedoria em Deus. Né? Claro que a ideia não é se guiar por isso e tal, mas é saber que há essa possibilidade e
dentro da própria noção que as escrituras trazem para nós. Então, esses textos mencionados pelo Gruden, essa discussão toda, ela, claro, é sempre nessa questão. Olha, eu posso estar errado, mas olhando para esses textos, analisando, eu poderia citar outros teólogos aqui também, que são continuos, como o D.A. Carson, que é um dos grandes estudiosos do Novo Testamento também, e vai ter a discussão, né? Então, a questão é que a pessoa ela não pode abandonar as escrituras para buscar só isso, né? E também ela não pode fechar a ponto de dizer não, é impossível que Deus haja assim ainda e tal. Sendo que há muitos relatos de crentes sérios, inclusive na própria história da igreja, que renderia até um novo vídeo só para falar desses assuntos. A história da igreja está repleta de experiências de irmãos e irmãs que tiveram revelações assim, momentos específicos relacionados a livramentos, direcionamentos e várias outras circunstâncias, né, ali direcionadas, que não rivalizam com a escritura. É importante que isso seja dito. Então, é possível que haja esses direcionamentos de Deus aí, em vista das escrituras, daquilo que o próprio eu trouxe aqui do Gruden hoje, eu acredito que sim, é possível que haja esse direcionamento de Deus aí, dessa forma intuitiva, mais espontânea na mente de alguém, né? Claro que é um assunto que rende. Se você concorda, coloca seu comentário. Se você discorda, coloca aí também. Se você tem outros argumentos, outros autores, coloca sugestões de leitura. Talvez você possa ter lido outros materiais aí sobre discorrendo, né? Então, fique à vontade para comentar aí. Não deixe de comentar, desde que seja de forma respeitosa. Então, beleza. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou, né? E compartilhar e se inscrever no canal. E nós nos vemos até a próxima.